E aí, dando continuidade, nós vamos falar agora de pneumonia. Gente, lembrando que essas são as afecções do aparelho respiratório, tá bom? Nós vamos tentar trabalhar as principais. Com relação à pneumonia, nós temos como conceito que ela é uma infecção do tecido pulmonar, e as principais causas de pneumonia são as bactérias, os estafilococcos e os streptococcos, que são vírus. Tem também fungos. Existem alguns fatores predisponentes, como a baixa da resistência orgânica. Em pacientes acamados, crianças, por exemplo, elas podem ocorrer principalmente devido ao acúmulo de secreção dentro do pulmão. Os sinais e sintomas principais da pneumonia é febre alta, normalmente ela vem aí por volta de 39,5, 40 graus, 40 graus e meio. Ela provoca mal-estar, dores musculares, dor torácica, taquipneia, tosse. Normalmente essa tosse ela vem com início seca, depois ela passa a ser bastante produtiva. Ela apresenta aquele escarro bem amarelado ou esverdeado, podendo ainda apresentar um sangue, apresenta também baixamento de asas nasais, sudorese e muita cianose. Então essas são as principais características da pneumonia. O diagnóstico normalmente ela é feito através do exame clínico, do raio-x, do exame de escarro. O tratamento, assim como as demais, o tratamento também é por indicação médica. Normalmente, na grande maioria das vezes, é feito com antibióticos, especialmente a penicilina. Pode ser ofertado para o paciente oxigênio, antitérmicos e analgésicos, mantido o repouso no leito, e também é prescrito nebulização e bastante hidratação desse paciente. Além dessas, nós temos a DPOC, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. De uma forma abrangente, é um grupo de doenças como bronquites, bronquiectasia, asma brônquica e enfisema pulmonar. Todas levam a uma condição irreversível associada à dispneia e fluxo aéreo reduzido. Atualmente, a doença mais importante do grupo são as bronquites e o enfisema. A bronquite é uma doença caracterizada pela inflamação das membranas que revestem os brônquios, bronquíolos, ocorrendo um aumento da produção de muco e dificultando em eliminá-lo. Os sinais e sintomas da bronquite é tosse persistente, produtiva, dispneia, roncos no peito, febre e cansaço fácil. O tratamento normalmente também prescrito pelo médico, mas é uma garantia do repouso e ele é totalmente medicamentoso. Além de inalação, nebulização, a gente orienta também os hábitos de vida saudáveis e um local de trabalho climatizado, né, com um ambiente, quando a gente fala de climatizado, não é de ar-condicionado, não, que tenha uma ventilação, né, que não tenha muita poeira, muito ácaro, e também orientar a prática de esportes. Aí a gente consegue ver uma foto do brônquio normal e de uma bronquite crônica. Então a gente percebe que você está vendo ali a quantidade de secreção que tem dentro dos bronquíolos. Então realmente é uma diferença bem visível, a gente consegue identificar aí na foto. Os cuidados de para o paciente com bronquite, quais são esses cuidados? Então, é manter um ambiente umidificado, aquecido, evitar pó, fumaça ou qualquer fator irritante. Observar e anotar dados sobre a expectoração com relação à coloração, aos aspectos, à quantidade.
incentivar o paciente a fazer atividades respiratórias, estimular a ingestão de líquidos, controlar os sinais vitais, né? Administrar os medicamentos conforme a prescrição médica, orientar o paciente, caso ele seja fumante, abandonar o vício e manter o paciente sempre calmo. Esses são considerados os cuidados do profissional de enfermagem ao paciente com bronquite. Além disso, a gente tem a bronquiectasia, que é uma doença infecciosa crônica, onde ocorre uma dilatação anormal dos brônquios e bronquíolos. Nesse local ocorre um acúmulo de secreção purulenta, a retenção de secreção leva a abscesso pulmonar e, consequentemente, a fibrose irreversível. Os sinais e sintomas é escarro abundante, espesso, coloração esverdeado, fétido, tosse, principalmente pela manhã e à noite, anorexia, perda de peso, podendo ainda ocorrer dificuldade respiratória. O tratamento também é medicamentoso, ele visa a drenagem dessa secreção, realmente, a expectoração, uma dieta bem nutritiva, o repouso e o tratamento cirúrgico ele acontece em último caso. Aí a gente consegue identificar na foto os alvéolos normais e uns alvéolos com a bronquiectasia. Então você vê aí que ele está totalmente carregado de secreção. Os cuidados de enfermagem nesse caso é proporcionar o repouso, o conforto, orientar o paciente para drenagem postural, os exercícios respiratórios, que são de fundamental importância para que esse paciente ele expectore, cuidados referentes à administração dos medicamentos, do oxigênio, o cuidado com as manifestações desse paciente, a hidratação oral ela é fundamental e assistências específicas caso esse paciente ele venha a ser submetido a uma cirurgia. Além dessa, a gente tem a asma brônquica, que é uma doença caracterizada por ataque agudo e recorrente de dispneia, tosse e expectoração. As causas são alergias, tensão emocional, infecção de vias aéreas, poluentes ambientais, hereditariedade. As crises asmáticas, elas são caracterizadas por dispneia intensa, ela vem acompanhada de sibilos, de chiado, tosse, uma sensação de sufocamento, de angústia, né? É um relato bem característico do paciente asmático. Quando ele chega no serviço, ele chega como se ele estivesse sendo sufocado. A expectoração é bem expressa, bem grossa mesmo. Existe palidez, cianose de extremidades e sudorese. O tratamento também é com indicação médica. Ele é feito através de medicações como broncodilatadores, sedativos, oxigênio. E quando o paciente, com todo esse tratamento não melhora, o médico normalmente entra com corticoides para ele também. Os cuidados de enfermagem, assim como os outros, é proporcionar a segurança do paciente, tentar acalmar o paciente, colocar ele na posição de Fowling, que é normalmente uma posição que garante mais um suporte ventilatório, manter o paciente aquecido, livre de qualquer fator irradiante, cuidado com a administração do oxigênio, observar a frequência e a intensidade respiratória, incentivar a ingestão de líquidos, ensinar e estimular o exercício respiratório, orientar com relação aos broncodilatadores. Essas orientações, elas normalmente são dadas com o objetivo de prevenir o agravamento do quadro asmático e o aparecimento do estado do mal asmático. A gente sabe que é uma coisa bem complicada, mas normalmente a gente diz que a asma é uma doença crônica também, né? Aí, além disso, temos o enfisema pulmonar, que é uma doença obstrutiva crônica, que caracteriza de caráter irreversível, onde existe uma dilatação permanente dos alvéolos, com perda da elasticidade pulmonar, devido ao rompimento dos alvéolos e formação do tecido cicatricial. Os principais sintomas é perda gradativa da função pulmonar, tosse produtiva, infecção respiratória, anorexia, perda de peso, cansaço fácil,
E nos estágios mais avançados, uma deformidade da caixa torácica. O peito fica como se fosse um barril mesmo. O tratamento, ele não existe um tratamento específico, ele visa apenas o alívio dos sintomas. Normalmente é feito com antibióticos, se houver infecção, expectorantes e broncodilatadores, oxigênio e exercícios respiratórios. E aí o cuidado de enfermagem também é garantir que esses pacientes se sintam confortável, orientar com relação ao uso da medicação, com a oxigenoterapia quando é indicada. E a gente traz aqui para vocês os principais termos técnicos que são utilizados nas infecções do sistema respiratório. Aí a gente tem aqui a eupneia, que é considerado como uma respiração normal. Gente, a gente fala desses termos técnicos por quê? Porque o profissional de enfermagem, ele quando vai evoluir um paciente, ou até mesmo dentro do serviço, nós temos que falar tecnicamente, porque a partir de então nós somos considerados profissionais, nós temos que ser mais técnicos. Então, por isso que eu estou trazendo essa lista. É importante que vocês aprendam realmente, porque vocês vão utilizar bastante essas terminologias. E na hora da evolução, na hora de realmente orientar, de conversar, esses são os termos que a gente vai começar a utilizar a partir de agora. Então, a gente tem a eupneia, que é considerado como uma respiração normal. Tem a apneia, que é a parada da respiração. Tem a ortopneia, que é a dificuldade para respirar, melhorando com o indivíduo na posição sentada. Tem a bradipneia, que consiste na diminuição da frequência respiratória. A taquipneia, que é um aumento da frequência respiratória. A dispneia, dificuldade para respirar, ou uma respiração irregular, é uma coisa que a gente fala muito, né? Principalmente no paciente com relação às afecções do sistema respiratório. O pneumotórax, que é a presença de ar no espaço pleural. O hemotórax, que é a presença de sangue no espaço pleural. Hidrotórax, que é a presença de líquido no espaço pleural. Empiema, que é a presença de secreção purulenta no espaço pleural. A hemoptise, que é hemorragia de origem pulmonar. A tosse produtiva, que é aquela tosse com secreção. O enfisema pulmonar, que é a dilatação patológica dos alvéolos pulmonares. E a atelectasia, que é a expansão incompleta dos pulmões. Então, essas aí são as principais terminologias que normalmente a gente utiliza nas afecções do sistema respiratório. Então, por hoje é só, a gente está aqui à disposição. Qualquer coisa que precisar, pode perguntar, pode mandar áudio, pode mandar mensagem. Mais tarde eu vou passar uma atividade, tá bom? Que eu vou dar tempo aí para vocês assistirem o vídeo e vou mandar a atividade para vocês e depois vocês vão me dar um retorno. Obrigada pela compreensão e qualquer coisa nós estamos aqui à disposição, tá joia? Um abraço, até logo.